Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse lindo dia que o Senhor nos deu, pelas bênçãos derramadas sobre nós e sobre nossas famílias. Perdoa os nossos muitos pecados, fortaleça a nossa fé hoje através do meditar da Tua Santa Palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Romanos capítulo 2, versículos 1 a 11, que diz assim: Meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros, pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas. Mas você, que faz as mesmas coisas que condena os outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida, mas o seu coração é duro e teimoso. Por isso você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e os julgamentos justos de Deus, pois Ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal, mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mau. Haverá sofrimentos e aflições para todos os que fazem o mal, primeiro para os judeus e também para os não-judeus. Mas Deus dará glória, honra e paz a todos os que fazem o bem, primeiro aos judeus e também aos não-judeus, pois Ele trata a todos com igualdade. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, existia na época de Jesus e dos apóstolos e do apóstolo Paulo um grupo de judeus chamado de fariseus. Esse grupo perseguiu Jesus por onde ele ia, tentou de todas as formas pegar Jesus em algum erro para condená-lo. O mesmo grupo perseguiu violentamente o apóstolo Paulo em todos os lugares que ia. Os fariseus se achavam orgulhosamente melhores do que os outros, gostavam de afirmar com orgulho que cumpriam a lei de Deus perfeitamente, e alguns até diziam que faziam mais do que a lei mandava. Estavam com um saldo positivo perante Deus. Também eles apontavam os erros dos outros, julgavam e condenavam os outros. Os fariseus eram uma casta que se achava perfeita e merecedora do céu, porque eram muito bons e serviam a Deus mais do que Deus exigia. Hoje também existem pessoas assim, inclusive que se chamam de cristãos. Eles se acham melhores do que os outros, se acham no direito de apontar o dedo para os outros, mostrando os seus erros, mas esquecem que tem 3 dedinhos apontando para eles, afirmando que eles são 3 vezes pior do que os outros que apontam. Esses chamados cristãos fariseus dos dias de hoje são moralistas, orgulhosos, discriminadores, maliciosos e acham pecados nos outros com muita facilidade. Paulo fala para essas pessoas tanto da época dele como da nossa época no texto de hoje. Paulo começa dizendo: Meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros, pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Você é tão pecador quanto os outros perante Deus, diz o apóstolo Paulo. Socialmente, até pode ter diferença entre as pessoas, como por exemplo, alguém que cometeu um crime grave e foi para a cadeia, e os que nunca cometeram um crime grave estão livres. Mas perante Deus,
todos os seres humanos são espiritualmente pecadores, pois Deus não faz diferenciação de pecados. Para Deus não existe pecadinho, pecado e pecadão. Todos os pecados são graves e levam o ser humano à desgraça do inferno. Assim, perante Deus, todos os seres humanos são espiritualmente mortos em pecados, afastados da gloriosa presença de Deus e condenados ao inferno. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 3, 10 a 12. Não há uma só pessoa que faça o que é certo, não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. E no texto de hoje, Paulo completa o pensamento de que todos os seres humanos são pecadores e merecem a condenação de Deus assim. Nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas, mas você que faz as mesmas coisas que condena nos outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Não há lugar para o orgulho, nem a vaidade, nem o se achar melhor do que os outros dentro da fé cristã. Pelo contrário, Paulo diz em Filipenses 2 que devemos imitar a Cristo em sua humildade. Ele, sendo Deus, resolveu vir ao mundo fazendo-se criatura, viveu uma vida simples e humilde e sofreu na cruz toda a ira e castigo eternos de Deus, no lugar de cada ser humano, para que pelo seu sofrimento e morte na cruz, os seres humanos recebessem por graça e amor de Deus o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Essa bondade e amor de Deus por cada um de nós pecadores deve nos mover a sermos humildes, agradecidos a Deus e na fé em Cristo como nosso Senhor e Salvador, vivermos uma vida consagrada e dedicada a Deus, sua palavra, oração e igreja. Paulo diz assim: ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida. Sim, estimado irmão e irmã, Deus é bom e amoroso. Ele lhe ama muito, mesmo você sendo pecador ou pecadora. Ele lhe ama, lhe salva e lhe dá uma nova vida na fé em Cristo chamada cristã. Paulo diz que precisamos mudar de vida, evitar o pecado e quando pecarmos, nos arrependermos sinceramente, pedirmos perdão a Deus e confiarmos no perdão de Deus através de Jesus Cristo e querermos viver uma vida correta segundo a palavra de Deus com humildade. Enquanto a salvação é obra de Deus por nós e em nós, a condenação eterna é obra unicamente do ser humano, que endurece o seu coração ao amor perdoador de Deus e prefere viver em pecados. Assim, movido pela fé em Cristo, o cristão busca, serve, ama e é fiel a Deus e vive uma vida santa, bonita e agradável a Deus. Isto é fruto da fé que Deus colocou em nossos corações. Portanto, as boas obras que fazemos, só podemos fazer porque Deus nos amou, nos transformou em cristãos e continua agindo em nós. Mas as coisas más, erradas e pecadoras que fazemos, vêm de nós mesmos, por causa da nossa natureza corrompida pelo pecado. A salvação e a vida eterna no céu é tudo mérito de Deus, sem nada de nossa parte. A condenação ao inferno por causa dos nossos pecados são culpa nossa porque nós pecamos. É por isso que Paulo fala assim no texto: mas o seu coração é duro e teimoso, por isso você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e os julgamentos justos de Deus, pois Ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal, mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mau. Estimado irmão e irmã, o amor de Deus é o que deve nos mover a vivermos como cristãos neste mundo. Precisamos reconhecer que por nós mesmos não somos nada além de pecadores perdidos e condenados.
Precisamos reconhecer o amor perdoador de Deus em Cristo na cruz. Esse amor que nos redimiu, salvou e nos deu uma nova vida chamada de cristã. É esse maravilhoso amor de Deus que deve nos motivar a sermos cristãos neste mundo, evitando o pecado e fazendo o máximo para vivermos uma vida em conformidade com a vontade de Deus revelada em sua palavra. A promessa de Deus para todo aquele cristão sincero e verdadeiro é maravilhosa no texto de hoje, quando Paulo diz: mas Deus dará glória, honra e paz a todos os que fazem o bem, primeiro aos judeus e também aos não-judeus, pois Ele trata a todos com igualdade. Não sejamos fariseus orgulhosos, que gostam de ver os erros e os pecados dos outros e não enxergam os seus próprios erros e pecados. Que levemos este amor de Deus para as pessoas, para que elas também possam conhecer e sentir que Deus as ama e salva através de Cristo. Filipenses 2, 1-4 diz assim: por vocês estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus, e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem essa grande satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque nós, pecadores perdidos e condenados, fomos amados por Ti, fomos salvos por Cristo e agora temos uma nova vida chamada de cristã. Que nós possamos nos alegrar com a salvação, que possamos viver uma vida consagrada a Ti e que possamos com humildade amar a Ti acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como nós mesmos. Que possamos levar o Teu amor através de nossas palavras e atos para as pessoas que encontrarmos hoje. Fica conosco, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.